Mais seguidores não quer dizer necessariamente mais vendas. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, primeiro eu quero ver se eu estou olhando para o lado certo aqui. Eu acho que sim, depois vocês falam aí. O que acontece? A gente tem muitas das vezes um tabu. Quanto mais seguidores a gente tiver na nossa rede social, seja ela o Instagram, o TikTok, seja qual for, mais vendas a gente vai fazer, mais sucesso a gente vai ter. Mas na verdade isso daí não funciona, não é exatamente assim. Hoje a gente consegue identificar de uma forma muito fácil, no Instagram principalmente, muitas pessoas que têm um número bacana de seguidores, talvez não pessoas que são virais, mas têm um número bacana de seguidores, mas não conseguem monetizar esses seguidores, não conseguem fazer dinheiro com esse público que eles têm. Porque uma coisa é você ter números, outra coisa é você ter de fato a confiança, a autoridade para falar com o seu público. E ter a estratégia de fato para ter um produto vencedor, um produto que chame a atenção, uma oferta única. Como eu já falei aqui também no YouTube, a questão da jornada de compras, entender essa jornada de compras do seu consumidor, quem é o seu consumidor. Às vezes você pode ter mais de um produto e é extremamente necessário você entender quem é o consumidor de cada produto. Porque muitas vezes você tem um produto para iniciantes, outro para intermediários e outro para pessoas avançadas. E se você não entender como se posicionar em cada oferta que você tem, como falar em cada oferta que você tem para as pessoas certas, de uma forma que você de fato consiga se expressar, se conectar com essas pessoas, você não vai conseguir de fato converter essa audiência para pessoas compradoras do seu produto, do seu negócio. Então hoje, muitas pessoas às vezes têm um público até legal, tem bastante seguidores, até tem bastante gente que às vezes visualiza ali os stories, porém ela não consegue converter esses números para compradores, não consegue de fato ganhar dinheiro. E qual que é a grande questão, o grande X aqui? Você saber gerar a sua autoridade, contar histórias, fazer o storytelling do seu produto, da sua identidade, contar, expressar para as pessoas de uma forma talvez indireta, sem querer, venda, compre, mas contar de fato histórias. As pessoas gostam de ouvir histórias. Ninguém abre o Instagram, ninguém abre o YouTube, ninguém abre o aplicativo para comprar alguma coisa. Já parou para pensar? A maioria das vezes que você abriu a sua rede social não foi para comprar, mas muitas das vezes você comprou. Você entrou numa página de anúncio, você acessou um site, uma landing page, e muitas das vezes você comprou, seja um infoproduto, um produto físico, mas você não entrou com o propósito de comprar. Até porque muitas vezes que você entra com o propósito de comprar, você não vai na rede social. Você vai aonde? No Google. Você vai pesquisar direto pela página do produto, pelo checkout, para já de fato comprar. Então, o Google ele é uma rede de pesquisa. Você vai atrás do que você quer. Até por isso, às vezes, o anúncio é um pouco mais caro, porque o cliente já está indo atrás. Agora, o Instagram, o Facebook, o TikTok, ele é uma rede de interesse. Você precisa aprender o interesse das pessoas, contar histórias, se conectar de fato. Então, você saber se conectar a sua história, a história do seu produto, a dor que o seu cliente pode estar passando. Todo produto ele resolve uma dor. Até uma macarronada, uma massa que você venda, ela vai resolver uma dor de vontade, de fome, de desejo. Entende? Nem sempre vai ser uma dor tão complexa, mas sempre todos os produtos eles vão ter um objetivo, resolver uma dor. Então você identificar a sua história, o que o seu produto ele resolve, qual que é a dor que o seu produto resolve, é fome, é desejo, fazer com que a pessoa ela mate o desejo dela de ter conhecimento em certa área, se formar, ganhar mais dinheiro, ser mais bonito, ser mais atraente. Então todos os produtos eles resolvem um tipo de dor diferente. Então você saber contar histórias em cima dessas dores do seu público é extremamente crucial para que você se conecte com ele. E muitas das vezes, dentro do storytelling, que é a arte da gente saber contar histórias, a gente poder conectar todos esses parâmetros e muitas das vezes dar exemplos reais, às vezes de você, às vezes de um cliente seu, de um conhecido, de um parente, que obteve resultado, que estava passando por uma dor parecida. Eu não sei se você já entrou em landing pages, que são aquelas páginas de vendas, muitas vezes vai ter um videozinho lá em cima, a gente chama de VSL. Quando você dá play nesse vídeo, se você já comprou um infoproduto principalmente, quando você dá play nesse vídeo, ele começa uma história e aquela história ela vai te engajando, vai te colocando dentro da história, do contexto e no final ela apresenta ali a oferta para você.
Porém, qual que é o objetivo dessa VSL? É por isso que esse tipo de conteúdo é tão importante. Prender a atenção do usuário. De fato, conseguir se conectar com o comprador, com o público que vai estar ali, para fazer com que essa pessoa chegue até o checkout para comprar. Então, você pode praticamente pegar todo esse conhecimento, transmitir para o seu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou vender essa água aqui, ó. Vou vender essa água. Qual que é a dor do público que pode comprar uma água? A sede. A dor do público que pode comprar uma água é a sede. Então, faria sentido eu só chegar aqui para você e falar: olha, uma água, R$5, compre. Ela vem com a minha marca e ela é muito legal aqui, que é um plástico diferente e ela tem uma cor muito legal na tampa. Não, né? Não faria. Não seria muito mais fácil num dia ensolarado eu chegar para você: a água tá tão geladinha agora e você tá aí no carro passando o maior calor e você pode comprar essa água aqui por apenas R$2,50. Vai continuar passando calor? Obviamente que você vai ser despertado o desejo, você vai estar morrendo de calor, vai estar com sede. Se você não tiver uma água, você vai comprar água, muito mais fácil de eu vender. Então você se conectar, buscar se conectar, foi um exemplo muito besta, muito simples que eu dei aqui, mas só para você entender. Não adianta a gente só chegar com uma oferta, só chegar com apresentar o nosso produto, fazer um slide e uma oferta. Muitas das vezes você com uma apresentação que muitas vezes não vai ser das melhores, mas você sabendo ir lá no cérebro do seu cliente e ativar o botão de desejo, de querer ter o que você está oferecendo para ele, é muito mais poderoso, entende? Então você consegue compreender que não é só questão de seguidores. Se você aplicar esse passo a passo de saber se conectar o seu produto com uma história, contar essa história e no final mostrar a solução durante a história, mostrar o problema que o seu cliente pode estar passando, até mesmo conscientizá-lo que ele está passando esse problema, porque muitas vezes o cliente não entende que ele tem esse problema. E no final você sim fazer a oferta é muito mais forte do que você só chegar e ficar oferecendo um monte de produto. Ou muitas vezes nem usar essa audiência que você pode ter para de fato buscar vender alguma coisa, monetizar isso que você já construiu, que você tem na palma das suas mãos. Então não é só o número de seguidores. Se você tiver bastante seguidor e conseguir aplicar isso com consistência, não só um dia, mas sempre, você vai colher resultados gigantescos. Mas eu tenho certeza, se você tiver uma rede social de 300 seguidores, 400, 1000 seguidores, você aplicando esse passo a passo já consegue colher os seus primeiros resultados, já começa a conseguir crescer a sua estrutura. Muito mais do que uma pessoa que teria 50 mil seguidores, mas não consegue aplicar esse passo a passo de uma forma eficiente, de uma forma consistente e intencional. Intencionalidade é importante em tudo que a gente faz. Então, seja com 500 seguidores ou 300 mil seguidores, você aplicando isso com consistência, é certeza que você vai conseguir sim ter grandes resultados. Se conectar com o seu público, de fato, fazer parte do dia a dia dele, mostrar que você é uma solução, você tem a solução para muitas das dores, ou às vezes uma dor muito grande do que ele passa no dia a dia dele, faz com que as pessoas se conectem com muito mais facilidade com você. As pessoas gostam de falar com pessoas. A pessoa não gosta de chegar e só ver o produto. A pessoa, na verdade, ela gosta de falar com pessoas, ela gosta de ser acolhida. E como que a gente consegue acolher alguém? Contando histórias, conectando essas histórias e resolvendo o problema das pessoas.